Qual a diferença entre você e os que não têm a Deus no que se refere às questões financeiras, econômicas e materiais? Você poderia apontar alguma coisa que identificasse você como crente nessa área? Há pessoas que, como eu disse, participam da vida da igreja, já compreenderam o caminho da salvação, sabem muita coisa relacionada à doutrina, mas quando se trata de negócios, dinheiro, propriedade, economia, eles agem idêntico ao mundo. É você um deles. Queridos, então hoje pela manhã nós estamos aqui em classe de escola dominical. É uma mistura de pregação e estudo, não é? Eu sinceramente não consigo fazer muita diferença entre os dois. Para mim, toda pregação ela tem que ensinar. Ela não pode. O objetivo da pregação não é entreter os crentes ou fazer os crentes se sentir bem, mas ensinar a palavra de Deus. E todo estudo, se também não for aplicativo ou não puder ser aplicado ao coração do crente, não faz sentido, fica uma coisa teórica. Então, eu nunca soube fazer muita diferença entre pregação e estudo bíblico. No fim, para mim, as duas coisas se confundem bastante. Mas hoje pela manhã nós vamos fazer uma exposição de Lucas 12, de 13 a 34, sobre o lugar dos bens materiais na nossa vida. Lucas 12, de 13 a 34. Vou pedir que você abra a sua Bíblia aí, nessa passagem. Lucas 12, de 13 a 34. São palavras do Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer algumas aplicações. E eu vou começar com a relevância desse assunto. Nós estamos vivendo uma época de problemas econômicos em nosso país. Os especialistas, eles, embora um pouco divididos com relação à intensidade e tempo, mas todos eles são concordes em afirmar que o Brasil está entrando num momento difícil, um momento econômico difícil, causado por muitos fatores, e que isso cedo ou tarde acaba afetando a vida de todos nós. Todos nós tiramos o nosso sustento de algum lugar. A atividade econômica, todos nós estamos envolvidos na atividade econômica, ou como assalariados, ou como empresários, enfim, aposentados, todos nós temos de alguma forma alguma ligação com o que acontece no país, e o que acontece no país acaba nos afetando de uma forma ou de outra. Nós fazemos parte do mundo que está em desenvolvimento, embora todo mundo diga que o Brasil tem ficado para trás com relação a outros países como a Índia, China, por exemplo. E nós temos toda aquela nossa tradição de opressão, corrupção, desigualdade, pobreza, fome, miséria, violência, e tudo isso particularmente acirrado nos últimos meses. E com a alta do desemprego, baixos salários, a falência social em alguns aspectos e o grito de crise que nós ouvimos em todo lugar. O resultado é que as pessoas ficam ansiosas, angustiadas, preocupadas, e algumas de fato estão passando por necessidades sérias. E os cristãos não são exceção. Eu costumo dizer, e vocês já me ouviram fazê-lo várias vezes, que nesse ponto Deus, a não ser que Deus resolva na sua graça fazer uma diferença, mas o que acontece com o ímpio acontece também com o justo. O que acontece com o descrente acontece também com o crente. Numa época de recessão, de inflação alta, de estagnação econômica, pouca atividade econômica, o crente, ele sente isso no seu negócio, no seu salário, na hora de fazer a compra, na hora de colocar as contas de casa na ponta do lápis, ele vai sentir isso também, da mesma forma que um descrente, a não ser que Deus miraculosamente venha livrá-lo disso, mas o normal é que nós sofremos juntamente com o resto dos cidadãos brasileiros. Não vamos esperar que o fato de sermos crentes garante uma espécie de isenção dos problemas que assolam o nosso país. E nessa situação, várias questões podem se levantar, do tipo assim, de que maneira nós devemos encarar essa situação, qual o lugar dos bens materiais na nossa vida e assim por diante. E é isso que nós gostaríamos de tratar nessa manhã,
no texto que nós temos diante de nós. Jesus traz primeiro uma palavra aos irmãos que têm alguma posse aqui nesse mundo, e depois ele dá uma palavra aos que não têm. Então eu acho que você vai se encaixar num dos dois, não é? Então, essas questões elas não são novas. Na época de Cristo, na época do Senhor Jesus, a situação econômica era relativamente tranquila, embora houvesse sempre a sombra do fato de que a Palestina estava debaixo do jugo romano, e os romanos impunham pesados impostos aos países conquistados. Então haviam tributos que deveriam ser pagos, taxas, e uma certa limitação imposta pelo governo romano quanto ao desenvolvimento econômico, porque não era muito do interesse dele que os países conquistados desenvolvessem uma espécie de autonomia financeira. Por isso que o Império Romano mandava procuradores, mandava governadores que se instalavam naqueles países conquistados e dirigiam toda a questão econômica, a parte tributária, toda aquela atividade financeira passava por procuradores ou governadores, como por exemplo Pôncio Pilatos, que era enviado de Roma exatamente para cuidar de tudo aquilo. Então não era uma época muito boa financeiramente. A Palestina na Palestina poderia encontrar judeus que tinham posses, que tinham propriedades, geralmente eram herdadas, vinha de família, era herança de família que ele recebeu dos seus pais e certamente passaria também para os seus filhos. Havia judeus que eram bons negociantes. Nós temos notícia de que o comércio dos judeus havia se espalhado por toda a Palestina, por todo o Império Romano. Isso fica claro, por exemplo, quando Paulo está pregando o Evangelho no Império Romano. Ele chega numa cidade e ele vai direto para uma sinagoga. A sinagoga era sinal da presença judaica naquela cidade, e havia sinagogas em praticamente todas as cidades. Os judeus eram muito ativos comercialmente, e onde eles iam para começar um comércio, um negócio, eles abriam também uma sinagoga, onde eles frequentavam no sábado. Então você encontrava judeus que eram comerciantes, eram homens de posses, tinham propriedades. Você ia encontrar judeus que eram latifundiários, que tinham rebanhos, muitas plantações e gente trabalhando para ele. E alguns desses se interessavam pelo Senhor Jesus, e alguns deles seguiam a Jesus. E do outro lado você tinha gente que parecia ou passava por dificuldades financeiras. Você tinha desde aquele que era extremamente pobre e que vivia da esmola e da caridade, geralmente eram os excluídos, o pessoal que tinham deficiências físicas, não é como hoje, em que as pessoas que têm deficiência física, graças a Deus, elas têm, ainda poderia ser melhor, né, mas já é bem melhor do que era antes, elas têm acesso a muitas coisas hoje. Naquele tempo, a pessoa que era deficiente, aleijado, cego, manco, ele não tinha a menor possibilidade, a única alternativa realmente era viver de esmolas, porque não tinha mais nenhuma possibilidade. Lembrem que não tinha trabalho intelectual muito naquela época, o trabalho era braçal. E uma pessoa que tivesse deficiência física, ela estava impedida de trabalhar na roça, trabalhar no comércio, cuidar de ovelhas, ser vendedor e uma série de outras coisas. Ela não tinha muita outra opção. E você tinha as viúvas por causa das guerras. As viúvas eram muitas e, consequentemente, também os órfãos, que eram bem desamparados também. E pequenos comerciantes, você tinha muitos jornaleiros, soldados. Quando eu falo jornaleiro, vem do termo jornal, que era o termo que se usa para o salário diário. O jornaleiro era alguém que trabalhava pela paga de um dia, é um diarista. Então ele podia trabalhar cuidando de porcos, ele podia trabalhar cuidando fora da Palestina, né? Porque lá não tinha porcos para criar. Podia cuidar de gado, arar a terra, enfim, todos aqueles trabalhos manuais, e ele ganhava por dia. Ele era um diarista, né? Era chamado de jornaleiro, que ele fazia isso. Pequenos comerciantes, eu já falei. Então não tinha a classe média como nós temos hoje, né?
Classe média estaria mais ou menos ali no meio. Não era gente que é muito rica, mas também não é gente que não tem nada. Classe média é um fenômeno do mundo ocidental moderno, né, que é relativamente novo. Mas naquela época, ou você era patrão ou você era empregado. Você não tinha, para servir esses patrões ricos, não tinha ali nada no meio. E é nesse contexto que Jesus estava ministrando. E nós temos que lembrar também que, embora Jesus não fosse um rabino ordenado, não é? Mas ele era reconhecido como um mestre. E os mestres naquela época, eles falavam não somente acerca das coisas pertinentes ao reino de Deus, as coisas espirituais, mas as pessoas procuravam os mestres para obter ajuda em questões práticas do dia a dia. Você encontra muita gente chegando para Jesus, de acordo com os evangelhos, com perguntas e questionamentos que não têm a ver diretamente com a vida espiritual, como é o caso aqui desse homem que se aproxima de Jesus com uma pergunta, versos 13 e 14 do capítulo 2. Jesus estava falando à multidão, e nesse ponto, verso 13, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Então, como eu disse, Jesus era um mestre, e os mestres costumavam receber pedidos de orientação sobre qualquer assunto da vida. E esse homem em particular queria que Jesus intercedesse junto, talvez, ao seu irmão mais velho, não é? E queria que Jesus intercedesse junto ao seu irmão para resolver um problema de partilha, de uma herança. Provavelmente tinha havido um impasse, ninguém estava chegando no acordo, e aquele moço resolveu recorrer a Jesus, talvez pensando que a influência de Jesus, o prestígio que Jesus tinha, poderia comover o seu irmão a fazer uma partilha justa. Mas a resposta de Jesus foi, no verso 14: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Pode parecer meio rude, mas o fato é que Jesus não quis se envolver com aquela questão, e eu penso que a razão está clara nos versos seguintes. Quando Jesus então fala a respeito das riquezas e na sequência da falta delas. Vamos então tentar entender a palavra do Senhor aqui para a multidão, tomando como gancho ou como dica a pergunta daquele moço. Então a resposta de Jesus está aí: quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Ele dá duas orientações então com relação aos bens materiais. A primeira é: nós temos que nos guardar de toda e qualquer avareza, verso 15. Então lhes recomendou, falando agora para a multidão, não somente para aquele moço, também para aquele moço, mas para toda a multidão: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Avareza é o desejo e a ambição de você ter mais e mais, é o espírito daquele que emprega todos os meios para tirar proveito de qualquer situação, desde que ele tenha lucro. Avareza é amor ao dinheiro, é apego ao dinheiro. E foi isso que Jesus detectou naquele homem. Por isso que ele não quis fazer parte, ele não quis ajudar aquele rapaz, porque o problema daquele rapaz não era um problema técnico, vamos dividir a herança, de fazer uma conta. O problema era o motivo que o levou a procurar Jesus. É que o coração dele estava naquilo. Se você dá uma olhada no contexto, nos versos anteriores, do verso 1 até o verso 12, Jesus está dizendo aos discípulos: não vivam ansiosos, não vivam preocupados, porque Deus vai cuidar de vocês e Deus vai dar orientações nas questões mais difíceis da vida. E parece que aquele moço que estava lá no meio da multidão não estava escutando isso. Jesus estava dizendo exatamente isso: não se preocupem com a vida de vocês. Aí ele interrompe Jesus e diz: mestre, posso fazer uma pergunta? O senhor pode me ajudar aqui a eu ter a minha parte de uma herança? Você não escutou nada do que eu disse?
Jesus podia dizer para ele, não é? Você não estava pensando no que eu falei? Por quê? Porque o coração daquele homem estava naquela herança, aquilo ocupava os seus pensamentos, ele só pensava naquilo dia e noite. O que é que eu vou fazer quando receber minha parte? Em que é que eu vou gastar? Que propriedades eu vou comprar? Que tipo de roupa eu vou poder ter agora? Ele só pensava naquilo. Por isso a advertência de Jesus: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. A causa daquele moço até que podia ser justa, mas a motivação dele era errada. Por isso o Senhor Jesus disse: eu não vou te atender. Quem é que me colocou como juiz e partidor de vocês? Eu não quero nada a ver com esse assunto. Gente, o amor ao dinheiro é o grande motor da maioria das questões e brigas na humanidade. Lá em Tiago, capítulo 4, versos de 1 a 2, Tiago pergunta: de onde vêm as contendas e brigas e ciúmes que há entre vocês, senão dos desejos que militam no vosso coração, da cobiça, do desejo de ter mais que está no coração de vocês? E de fato, a raiz das guerras, das dissensões, a raiz de muitos dos problemas da humanidade e da igreja é o amor ao dinheiro. Pessoas apegadas ao dinheiro, que olham para o dinheiro como sendo o seu salvador e até o seu Deus. Quando entra dinheiro na história, se separam casais, amigos, irmãos e até igrejas. Quando às vezes a questão é dinheiro, perdão, não dinheiro, mas amor ao dinheiro. Veja como Paulo fala lá em 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 9: os que querem ficar ricos, os avarentos, caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor ao dinheiro é raiz de toda sorte de males. Gente que vivia muito bem, famílias unidas, na hora que o chefe da família morre e vem a partilha dos bens, aí o pau quebra. Quem antes era amigo, irmão, né, agora vira inimigo, e não poucas vezes vai parar nas barras do tribunal, porque entrou dinheiro, você já viu o que é que vem depois. Por isso Jesus aqui diz: cuidado com a avareza, não sejam como esse moço. A causa pode até ser justa, mas o que está por detrás é o amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Essa é uma exortação que Jesus dá então para os que têm bens aqui nesse mundo, ou os que pretendem ter bens nesse mundo. Ele dá uma segunda palavra também, ainda no verso 15: cuidado com toda a avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de um homem não consiste na abundância daquilo que ele possui. Nós não devemos pensar que a vida se resume aos bens materiais. Esse é o quadro típico da sociedade moderna, não é? As pessoas pensarem que a vida se resume aos bens materiais. Por isso, as pessoas se dedicam é o alvo da vida delas, é amealhar mais, é ter mais, é se sentirem seguras, porque elas têm uma conta bancária gorda, têm uma poupança, um plano de aposentadoria, têm propriedades. As pessoas se dedicam a obter isso durante a sua vida, fazem disso a coisa mais importante. Eu não estou dizendo que isso está errado, e Jesus não está dizendo que isso está errado. Isso aqui está errado quando a motivação é a avareza. Como talvez aquele moço que queria a partilha dos bens, da herança, não estava errado, mas o problema era o motivo, a avareza, o apego aos bens materiais, o amor a estas coisas.
E aqui Jesus contou uma parábola para ilustrar esse ponto de que a vida de uma pessoa não consiste nos bens que ele possui. E é uma parábola muito conhecida. Vamos ler, do verso 16 a 21. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aos olhos do mundo, esse homem era muito esperto, era um homem bem-sucedido, era um homem que provavelmente participaria desses talk shows e desses programas que existem na televisão hoje, dando entrevista a respeito das chaves do seu sucesso. E muita gente olhar admirado e dizer: eu quero ser como essa pessoa. Aos olhos do mundo, esse homem era muito bem-sucedido. Ele enriqueceu, ele venceu na vida, continuava a enriquecer, né? Os seus campos estavam produzindo cada vez mais. Ele tinha visão, ele estava pensando em expandir os seus negócios, porque o que ele tinha já estava pequeno, ele precisava expandir, né? Tem que, em vez de ser um cara meio conservador, não, ele era visionário, ele queria ir em frente com os seus negócios. Era uma pessoa que economizava, poupava, não dava nada a ninguém, segurava o seu dinheiro. Tinha um plano de aposentadoria muito bom. O plano dele era viver de renda e gozar a vida. Depois que ele fizesse a segunda etapa dos seus negócios, que seria maior do que a primeira, ele iria então dizer: pronto, agora eu vou viver uma vida, vou viajar, vou conhecer o mundo, né? Meu negócio está crescendo, está rendendo, eu tenho estoque, tenho tudo para o resto da vida. Então eu vou aproveitar a vida. Não é esse aqui o quadro exato do homem moderno? Parece que Jesus estava vivendo em nossos dias, porque esse é o quadro de sucesso que as pessoas almejam. Esse é o modelo, o padrão que muitos jovens que estão agora terminando a universidade, entrando no mercado de trabalho, dizem: eu quero ser assim, eu quero começar meu negócio, eu quero começar a trabalhar, prosperar, e vou expandir, e depois, numa certa altura, eu vou ter o suficiente para me aposentar e gozar a vida. O que estava errado? O que está errado com esse quadro aqui, que parece tão bom diante dos olhos modernos? O que está de errado com ele? Bom, primeiro, eu vou dizer o que não está errado, né? Primeiro, não é errado ser rico. Não é errado ter um bom negócio, um negócio próspero, um negócio que rende bem. Isso aqui não tem nada de errado, não tem nada na Bíblia contra isso. Aliás, a Bíblia promete, diz que aquele que é diligente, aquele que é trabalhador, aquele que faz as coisas corretamente, aquele que investe no seu negócio, o livro de Provérbios diz: o trabalhador que tem a mão remissa, esse vai empobrecer, mas o diligente, esse vai enriquecer. O livro de Provérbios está cheio de admoestações contra o preguiçoso, contra o vagabundo. Esses aí não vão para lugar nenhum, mas o que trabalha, sim, esse vai colher o fruto do seu trabalho. Então o problema não é que o homem era diligente, o problema não é que o homem tinha posses, o problema, ele não era nem desonesto. Jesus não diz nada, Jesus não está dizendo que ele era desonesto, parece que o trabalho dele era um trabalho decente, estava tudo certo, ele não chegou nesse ponto com desonestidade. E também o erro dele não é que ele estava planejando o futuro, que às vezes as pessoas pensam: bom, você não sabe o que vai acontecer. A Bíblia não é contra planejar o futuro. Eu acho que você devia ter um plano para a sua vida. O que você planeja ser? Como é que vai ser no futuro? De que maneira você vai viver quando você ficar velho, que não puder trabalhar, que se aposentar, e vai viver de quê? Você está planejando casar, ter filhos? Como é que vai ser? Não tem nada errado com isso aqui, não tem nada errado com esse homem dessa perspectiva. Mas quando você olha para esse quadro do ponto de vista cristão, do ponto de vista da Bíblia, você percebe algumas coisas. Primeiro, que esse homem não pensava em ninguém além dele mesmo. A palavra eu aparece 12 vezes, ou implicitamente
como sujeito oculto do verbo, ou explicitamente: eu farei isso, eu farei aquilo, direi a minha alma, eu. O homem só estava pensando nele, não estava pensando em mais ninguém. Segundo, não tem lugar para Deus nos planos desse homem. Onde é que está Deus aqui nos planos dele? Não tem plano nenhum, Deus não aparece aqui. Isso aqui é o que nós chamamos um ateu na prática. Ele está planejando a vida dele, está imaginando como vai ser a vida dele, e Deus não está presente. Esse homem, se Jesus está contando essa parábola aqui no contexto judaico, até que poderia ser um judeu, e geralmente os judeus eram religiosos, mas quando chegou na parte de dinheiro, esse homem deixou Deus de fora. Quando chegou na hora de planejar o seu negócio, ou tratar dos seus negócios, Deus não era uma opção, Deus não era uma variável, não está aqui, está completamente ausente. E não são poucos os que são com esse homem, que tem uma religião, que vem na igreja, que lê sua Bíblia, tem uma vida devocional com Deus, mas quando se trata de finanças, de negócios, dos bens, das coisas dessa vida, não tem diferença nenhuma entre ele e um homem que não conhece a Deus. Diferença nenhuma. Deus estava de fora dos planos desse homem. E outra coisa que estava errado aqui, e que é parecida com isso, é que o homem não pensava em nada além dessa vida. Todos os planos dele estavam relacionados ali com o presente. Ele até pensava que ia viver muito, né? Olha o verso 19: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Ele pensava que ele ainda ia viver muitos anos, mas só. Não tem nada falando do além, do que vem depois, né? Para ele a vida se resumia aquilo ali, e quando morresse, então tudo teria terminado. E aí vem a penetrante pergunta do Senhor, verso 20: Deus lhe disse. Deus, quando aparece aqui, ele aparece não ao lado do homem, mas para confrontá-lo. Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Por que aquele homem era louco? Por todos os motivos que eu disse para vocês. Aos olhos dos homens ele era sábio, mas aos olhos de Deus ele era completamente louco. Ele pensava que ia viver muito, ele pensava que os bens lhe dariam segurança, eles pensavam que os bens materiais era tudo que existia e que não há nada depois da morte. Louco, esta noite te pedirão a alma. Você passou a vida toda correndo atrás das necessidades do seu corpo e do seu conforto, mas e a sua alma? Ele não fez provisão nenhuma para a alma dele. Ele não se preocupou com a alma, somente com as coisas dessa vida. E naquela noite, Deus lhe pediria a alma. Ele haveria de morrer naquela noite, compareceria diante de Deus para julgamento, completamente despreparado, porque ele passou a vida toda correndo atrás das coisas aqui desse mundo e não cuidou da sua alma. E a pergunta de Deus para ele: e o que você preparou vai ser para quem? Não vai te ajudar na hora do juízo. Na hora que você comparecer diante de Deus, sua conta bancária não vai ter a menor influência, suas propriedades não vão ter a menor influência, seus títulos e suas ações, o que você tiver, o seu negócio, isso não vai ter a menor influência. Quando você chegar diante de Deus, o que você passou a vida toda fazendo, de que vai lhe servir? Aqui está o exemplo de um homem que jogou fora sua vida toda, embora pareça que aos olhos do mundo ele tenha sido um homem bem-sucedido, mas na verdade ele estava jogando fora sua vida. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É isso que Jesus está dizendo aqui. O que tens preparado, para quem será? Não vai servir para nada. Tem um dito espanhol que diz assim: a mortalha não tem bolso. Ou seja, você não leva nada. A mortalha não tem bolso. O corpo dele ainda estaria quente no caixão e os herdeiros já estariam brigando.
já ia começar a briga. Ou então rindo e se divertindo e gastando tudo que aquele homem passou a vida toda acumulando. Em resumo, o que Jesus está querendo ensinar aqui aos seus discípulos, que têm bens ou posses. Irmãos, guardemo-nos da avareza. A vida de uma pessoa não consiste naquilo que ela tem. Não gastar nossas vidas no acúmulo de patrimônio e se esquecer de Deus. Volto a dizer, problema, não há nada errado com a diligência, com a prosperidade financeira. Que Deus concedesse a todos vocês prosperidade financeira. Que Ele fizesse isso. Amém. O problema não é esse. O problema é como você lida com isso, é como você olha para as questões financeiras, para os recursos. E Jesus aqui está proibindo a avareza, o materialismo, e você se concentrar nessas coisas a ponto de você esquecer que você tem uma alma, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Em seguida, Jesus se dirige aos que não têm. Isso foi para os que têm. Ele se dirige aos que não têm. Do verso 22 até o verso 34, o Senhor Jesus orienta então aqueles discípulos. É como se a primeira parte ele falasse para a multidão e na segunda parte ele se virasse para os discípulos. Não é que não havia discípulos que tivessem posses, mas geralmente os discípulos de Jesus, pelo que a gente lê nos evangelhos, era do pessoal das classes mais baixas da sociedade. Então ele se vira para os discípulos, como diz aí no verso 22, a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, não ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios do campo, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles, como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. E aí o Senhor dá 4 orientações, na verdade 3 orientações. Primeira, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Segunda, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-lhes o seu reino. Terceira, vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, a primeira parte, nós já vimos, foi com relação aos bens materiais, e agora, quando eles faltam, né? Ou quando nós não temos. A orientação de Jesus, em primeiro lugar, no verso 22, é que nós não devemos andar ansiosos. Não andeis ansiosos. A palavra ansioso no grego é uma palavra que na raiz, na língua original, significa dividido. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa dividida, não é? A mente dela não está coesa, não tem harmonia. Exatamente porque a mente está dividida é que a mente fica trabalhando, procurando encaixar, resolver o quebra-cabeça, unir os pontos, fechar a conta. A mente está dividida. Aí isso é ansiedade. Isso é ansiedade. E Jesus nos diz aqui que nós não devemos estar ansiosos com as coisas básicas da vida, como aquele rico que ele acaba de descrever na parábola. Não andeis ansiosos pela vossa vida.
ou seja, com aquelas coisas que são necessárias para a vida, como comida, bebida e vestuário. Não se preocupem, não andem inquietos, não fiquem ansiosos, deprimidos com relação a estas coisas que são necessárias para viver. E ele dá 4 razões para isso nos versos seguintes. A primeira é que Deus dá as coisas mais difíceis e quanto mais as mais fáceis. Verso 23, a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Se Deus deu a vida e se Deus deu o corpo, com muito mais facilidade, como se isso houvesse em Deus, fácil ou difícil, mas falando humanamente, com mais facilidade, Deus que deu o corpo vai dar as vestes para o corpo, e o Deus que deu a vida, Ele vai dar aquilo que é necessário para manter a vida. Quando nós pensamos em Deus como o autor da vida, o criador da raça humana, o sustentador de todas as coisas, nós nos aquietamos diante dele. Segunda razão que Jesus coloca, está aí nos versos 24, 27 e 28. Deus sustenta as criaturas mínimas, quanto mais o homem, que foi feito à sua imagem e semelhança. Verso 24, observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, todavia Deus os sustenta, quanto mais valeis do que as aves. Deus sustenta os corvos, que era um pássaro que é meio que dependia, vivia do que ele achava morto, né? Ou comia qualquer coisa. O corvo comia do que viesse, o que encontrasse. E ninguém nunca viu um corvo com enxaqueca, pensando o que é que ele vai comer no dia de amanhã, não é? Ou tomando algum tipo de remédio para ansiedade, pensando no que é que ele ia comer, porque Deus os sustenta. O ponto de Jesus é, se Deus cuida das criaturas mínimas, o corvo aqui é colocado como a menor das criaturas, talvez porque é aquele animal, o urubu, não é? Espécie de urubu. Se Deus sustenta os urubus, não é? Quanto mais, você não vale mais do que um urubu? Você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e se Deus cuida da menor das suas criaturas, quanto mais é de você que foi feito à sua imagem e semelhança. O mesmo argumento aparece aí no verso 27, olhem os lírios, flores do campo, eles não fiam, não tecem, contudo vos afirmo que nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Os lírios eram florzinhas que cobriam as campinas da Palestina durante a primavera. Havia lírio branco, vermelho, azul, amarelo, muito bonitos, mas quando o sol saía e eles queimavam e ressecavam, a dona de casa passava, cortava aquilo ali e levava para servir de combustível para o fogão. No verso 28, Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Ora, se Deus cuida de vestir essas plantas, e faz isso de uma maneira tão bonita, a planta dura poucos dias e vai terminar lá no fogão da dona de casa, será que Deus não vai vestir você? Será que Deus não vai cuidar para que não lhe falte vestuário? Homens de pequena fé. E com isso Jesus colocou o dedo na ferida. A pequena fé, a falta de confiança em Deus é que leva muito dessa inquietação, dessa preocupação com o futuro, dessa angústia com relação às coisas que vão acontecer. Terceiro argumento de Jesus, nós não podemos realizar coisas mínimas, quanto mais as maiores. Daí por que angustiar-se? Versos 25 e 26, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? O argumento de Jesus aqui é muito simples, ele diz assim, você, por mais angustiado que você esteja, você pode acrescentar um côvado à sua vida? Ninguém sabe direito o que é que Jesus estava querendo dizer aqui, porque côvado tanto pode ser uma medida de tempo, pode ser usada para medir o tempo, quanto para medir distância. Se for distância, dá cerca de 50 centímetros, ou poucos centímetros. Então, por mais que você se preocupe, você consegue acrescentar alguns minutos à sua vida? Ou você pode aumentar 5 centímetros da sua estatura? É uma dessas duas coisas que Jesus está dizendo.
Se você não pode fazer uma coisa mínima, que é garantir que você vai viver os 10 próximos minutos, por que você está preocupado com outras maiores? Se você não sabe o que é que vai acontecer daqui a 15 minutos, você não pode aumentar isso na sua vida, por que você está preocupado com o que vai acontecer amanhã? A preocupação não vai resolver nada, nada. Último argumento dele, verso 29 e 30. Existe uma grande diferença entre nós e as pessoas que não confiam em Deus, ou pelo menos deveria haver. Não andeis, pois, estou no verso 29, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e nem vos entregueis a inquietações. Se entregar a inquietações é muito comum hoje, não é? A pessoa está entregue às inquietações, ela desistiu de ter paz, ela desistiu de lutar pela tranquilidade, mas ela se rendeu às demandas, ela está inquieta, ela vive ansiosa, ela vive muito preocupada. Jesus diz: não vos entregueis a inquietações, e ele dá um motivo aqui. Verso 30, porque os gentios de todo o mundo, é uma expressão que ele usa para dizer o não judeu, portanto aquele que não conhece a Deus e que adora outros deuses. Os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, eles é que vivem atrás disso, porque os deuses deles não são como o nosso Deus. E como é o nosso Deus? Final do verso 30, ele sabe, o nosso Pai sabe que você necessita destas coisas. Os deuses pagãos não se envolviam a esse nível com os seus adoradores, mas o nosso Pai, o nosso Deus, primeiro ele é Pai, e ele sabe exatamente daquilo que nós precisamos. Então, quando nós estamos entregues a inquietações, o que é que vai acontecer amanhã? Crise brasileira, meu negócio vai acabar, eu não vou ter emprego, vou sair da universidade e não vou ter onde trabalhar e tudo. Quando a gente se entrega a essas inquietações, é como se a gente estivesse dizendo: Pai, eu não acredito que o Senhor vai cuidar de mim, eu não confio que o Senhor vai dar conta. E aí você é exatamente como os pagãos e os seus deuses. Você é como o pagão e os seus deuses. Existe uma grande diferença. Nós temos um Pai Celeste que sabe do que é que nós necessitamos. E Jesus, como eu disse, termina com 3 orientações e já estamos caminhando para o final. Eu vou dar depois uma oportunidade para perguntas e respostas. Ele dá aqui 3 orientações para todos. É como se ele fechasse aquele episódio e ele se dirige à multidão e aos seus discípulos com 3 orientações, e cada uma dessas orientações é seguida de uma promessa. 3 orientações, cada uma delas é seguida de uma promessa. Primeira orientação: à luz de tudo isso que ele falou, cuidado com a avareza. A vida de um homem não se resume aos bens que ele tem. Não passem a vida toda de vocês dedicados a prosperar financeiramente em detrimento dos cuidados espirituais. Não andem ansiosos com relação ao futuro, quanto ao que comer, beber. Não se entreguem a inquietações. No final disso, ele dá 3 orientações práticas. A primeira, no verso 31, buscai antes de tudo o reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui a primeira orientação prática. O nosso foco é o reino de Deus, as coisas referentes a Deus, ao seu Filho Jesus Cristo, a vontade dele para mim, agradar a Deus e andar nos caminhos de Deus. Eu estava ouvindo ontem quando a gente estava vindo ontem de Paracatu, Minca e eu, no carro, ela vinha lendo um livro, né? Ela sempre faz isso para me deixar acordado, vinha lendo um livro sobre aconselhamento, e estava lendo lá um exemplo de um casal que ilustra bem essa questão do buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Casaram, ele e ela trabalhavam, e ambos queriam progredir na carreira, e de repente ambos eles viviam numa cidade onde tinha uma igreja muito boa, era uma igreja que pastoreava, tinha palavra, tinha escola dominical muito ativa, e eles estavam vivendo uma vida muito boa, espiritualmente falando, era uma fase muito boa, e de repente receberam um convite para ir para uma outra cidade, onde lá o emprego era melhor, e eles teriam condição de prosperar financeiramente ainda mais. E aí, sem pensar muito, a única coisa que eles fizeram, eles resolveram aceitar a oferta, disseram sim, e depois foram no Google procurar onde é que tinha uma igreja. Se mudaram para lá, resultado, não tinha igreja boa. Acabaram ficando lá
Tinha igrejas, mas igrejas que não alimentavam, igrejas que eram voltadas para a teologia da prosperidade, igrejas que estavam com problema lá. Enfim, eles não encontraram um lugar onde eles pudessem ter comunhão, ser instruídos e orientados. Resultado, depois de um ano, a situação financeira deles tinha melhorado. Mas depois de um ano, eles já não queriam saber mais. Ou estavam muito desanimados com relação às coisas de Deus. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Qual é a prioridade da sua vida? Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus vai cuidar de você. Às vezes, aquilo que parece ser um passo a mais na sua vida financeira, pode representar um retrocesso na sua vida espiritual. E aí é que vem a grande pergunta: qual é a prioridade da sua vida? De repente, outro emprego no outro lugar, que vai deixar você longe da sua família, você não vai ter tempo mais para ler a Bíblia, para orar, gastar tempo com Deus. As armadilhas são muitas e os desafios são muitos. E quando a gente coloca ganhar dinheiro e prosperar em primeiro lugar, no fim, nós podemos nos ver na situação daquele rico insensato. Segunda orientação de Jesus, verso 32, não temais, ó pequenino rebanho. Por quê? Porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. A segunda orientação de Jesus é: não tenham medo aqui nesse mundo. Não tenham medo, porque ao Pai agradou, pequenino rebanho, dar a vocês o reino dele. O reino de Deus é tudo, é o mundo, o cosmos, o universo. Vocês são herdeiros de Deus. Ele chama pequenino rebanho para dizer o seguinte: nós somos poucos e somos frágeis, mas nós somos herdeiros do dono do mundo. Então não tenha medo, mesmo que a gente pareça tão vulnerável aqui nesse mundo, não tenha medo, porque Deus lhe prometeu o reino dele. Eu acho que você já viu isso na traseira do caminhão, teologia pura, né? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Já viu isso na traseira do caminhão? Eu não sei se o caminhoneiro é crente, mas aquela teologia é perfeita. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. É exatamente isso que está dito aqui. Por isso, não tenha medo. A terceira orientação, e a mais difícil, que é uma das passagens mais difíceis de Lucas 33. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. E aí a promessa, o argumento: onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A grande pergunta que se levanta no verso 33 é se Jesus está dizendo isso literalmente. Se ele está dizendo para os discípulos: vendam tudo o que você tem, o que vocês têm, e deem de esmola aos pobres. É isso que ele está dizendo? Tem várias respostas a essa pergunta. Sim, Jesus está dizendo isso literalmente. Essa foi uma interpretação que foi adotada durante a Idade Média e que deu dois resultados. Primeiro, a criação dos grupos comunitários que mais tarde, na Reforma Protestante, desembocaram em comunidades como os Amish. São pessoas que não têm posses, o que eles têm, eles vivem em colônias, onde eles criam seus filhos e ninguém tem nada que é próprio deles, mas é a vida comunitária repartida. Tem muitas dessas comunidades nos Estados Unidos, na Europa também. Eu penso que boa parte, quando surgiu o movimento de Menno Simons, os menonitas, eles tinham essa ideia, mais ou menos. Depois alterou um pouquinho, mas ao longo da história da igreja, alguns grupos entenderam que Jesus estava dizendo aqui que é proibido para o crente ter propriedades. Ele tem que viver em comunidade com os seus irmãos. Ele não deveria ter propriedades, porque as riquezas são um entrave para a vida do crente. Elas podem se constituir um entrave.
eles não estão totalmente errados. Riqueza e bens e propriedades pode ser mesmo um entrave na vida do crente. É uma grande tentação se ele não souber lidar direito com isso aí. Mas nós não cremos que essa é a interpretação correta. Uma outra linha de interpretação literal disso aqui foi a que criou os mosteiros. Eles interpretaram que Jesus tinha dois ensinamentos. Para os crentes em geral, era permitido ter propriedades, mas para os discípulos, já que ele está falando isso para os discípulos, os apóstolos, então eles não poderiam ter bens nem propriedades. E isso desembocou na ideia do voto na Idade Média, a criação dos mosteiros e os padres que faziam o voto de obediência, de pobreza e de castidade. O voto de pobreza era baseado nisso aqui. O padre não tinha nada, não casava com ninguém e era obediente ao seu superior. Então, essa era a orientação que foi dada na Idade Média, baseando-se nisso aqui. Mas eu prefiro uma interpretação que eu entendo faz mais justiça ao que Jesus está dizendo aqui. Quando você lê a gente tem que ler o texto à luz do contexto maior do livro e de todo o Novo Testamento. Eu creio que Jesus, embora colocando de forma tão radical aqui, o que ele está dizendo pode ser explicado em casos como o do jovem rico, que é narrado aqui nesse próprio evangelho. O moço que chega para Jesus e diz assim: o que é que eu faço para herdar o reino de Deus? E Jesus diz: você conhece os mandamentos, eu já guardei tudo. Jesus olhou para ele e disse: então venda seus bens, dê aos pobres e me siga, e você terá um tesouro no céu. O jovem virou as costas e foi embora, mostrando que tinha um mandamento que ele não guardava: não cobiçarás. Então, em casos em que a riqueza é um tropeço, essa palavra de Jesus vale: é melhor você ser pobre. Se a riqueza é um tropeço para você, se desfaça desse negócio, se desfaça desses bens, entregue. A briga, qual é o problema? É a partilha. Abra mão da sua parte. É isso que Jesus está dizendo. Quando a riqueza for um tropeço intransponível entre você e Deus, que está criando divisão, está criando problema, está acabando com sua vida espiritual, se livra disso. Foi isso que ele disse ao jovem rico. Quer ver uma outra situação? Zaqueu. Eu estou pensando em situações do próprio Evangelho de Lucas em que isso pode ser aplicado. Zaqueu era um homem muito rico, mas ladrão, desonesto. Quando ele conhece Jesus, ele se levanta lá na festa que deu a Jesus e disse: eu vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se eu roubei alguém, devolvo 4 vezes mais. Certinho. Aqui está um caso em que isso se aplica. Quando você vai usar o dinheiro que você tem para reparar os erros e os pecados que você cometeu, as injustiças que você cometeu, quem você defraudou, quem você roubou, então venda o que você tem e pague, coloque-se em ordem diante de Deus. É mais uma situação em que você pode fazer isso. Ou então, você tem em abundância, e você conhece gente que não tem e está passando necessidade. E graças a Deus, porque muitos crentes fazem isso, crentes a quem Deus deu prosperidade. Por gratidão a Deus, eles vendem uma propriedade, pegam uma cota, ações, pegam dinheiro e eles dão livremente para abençoar outras pessoas. A história da igreja está cheia de exemplos de irmãos que têm posses e que prosperaram financeiramente e que voluntariamente deram muitas avultadas somas de dinheiro para sustentar os pobres, os necessitados e a obra missionária. Em resumo, o que Jesus está dizendo aqui: a melhor maneira de você combater a avareza é você dar. Vendei os vossos bens, dai esmola. Aí ele fala aqui: faça para você uma bolsa que não se desgaste. Onde é que o pessoal, para entender isso aqui, onde é que o pessoal guardava dinheiro naquele tempo? Não tinha banco. Eram bolsas de couro cheias de moeda, né? Que era colocado embaixo da cama, dentro do armário, não sei. Só que Jesus diz: aquela bolsa de couro, ela desgasta, né? Com os anos, o metal vai corroer.
o metal vai enferrujar, é a palavra que usa, embora ouro e prata não enferruja, mas ele cria uma crosta com o tempo, né, que parece ferrugem. Então aquilo passa. É melhor você ter uma bolsa no céu, porque lá não chega o ladrão e a traça não consome. Boa parte da riqueza naquela época era investidos, né? O homem rico, ele tinha as roupas resplandecentes. Tem vários exemplos no Novo Testamento disso aí, de roupas resplandecentes. Fazia parte da riqueza. Hoje em dia é celular, é carro, né? Mas naquele tempo era túnica, né? Esplendorosa, era sinal de riqueza, de opulência. É celular não, que todo mundo tem hoje, né? Celular, né? Não é mais não. Só um iPhone de ouro aqui. Vendei os vossos bens e aí fazei para vós bolsas que não se corrompem. Verso 34. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se o seu tesouro está aqui nesse mundo, seu coração vai estar aqui. Você pode estar na igreja, você pode frequentar a igreja, mas isso aqui é um apêndice. Mas onde está o seu tesouro? O que é mais importante para você? O que é valioso para você? Porque a resposta a essa pergunta vai dizer onde é que você está diante de Deus. Você vai ser como aquele rico insensato? Ou você vai ser como o pequenino rebanho que não teme? Queridos, para todos estes casos, a solução sempre é dar generosamente. Eu quero terminar aqui perguntando, pedindo que você faça essa análise. Qual a diferença entre você e os que não têm a Deus no que se refere às questões financeiras, econômicas e materiais? Você poderia apontar alguma coisa que identificasse você como crente nessa área? Há pessoas que, como eu disse, participam da vida da igreja, já compreenderam o caminho da salvação, sabem muita coisa relacionada à doutrina, mas quando se trata de negócios, dinheiro, propriedade, economia, eles agem idêntico ao mundo. É você um deles. A sua ética financeira, maneira de... Como é que você olha para essa questão do dinheiro? Outra pergunta: tem você dado prioridade a certas coisas que não o reino de Deus? Ambiciona vencer na vida acima de tudo e se preocupa com isso, esquecendo de dar tempo para a sua alma, para o seu coração, para as coisas de Deus, para estar com os irmãos? Você tem separado tempo para cultivar comunhão com Deus? Palavra final. Se você tem sido abençoado materialmente por Deus, meu irmão, cuidado com a avareza. Não pense que a prosperidade é sempre um sinal do bom relacionamento com Deus, porque não é. Lembre-se de dar graças a Deus e, acima de tudo, seja generoso. Reparta, invista no reino, abençoe a vida de outras pessoas com aquilo que Deus lhe deu. Se você está apertado financeiramente, não fique ansioso, não murmure contra Deus e contra os outros. E por incrível que pareça, contribua. O fato de que nós estamos apertados não quer dizer que nós não podemos contribuir, porque sempre vai ter gente mais apertada do que você, precisando da sua ajuda. Sempre vai ter, sempre vai ter. Finalmente, aos jovens que estão entrando no mercado de trabalho, ânimo. Vocês sabem quando é, não sei se vocês notaram, papel aqui amarelinho, isso aqui é um sermão que eu preguei 25 anos atrás, na primeira igreja presbiteriana do Recife. Naquele tempo, quem lembra? A inflação, a crise econômica. Atravessamos aquilo ali, passamos por aquela dificuldade, depois vieram tempos de prosperidade, e agora parece que nós temos tempo de dificuldade outra vez. Se Deus quiser, eles vão passar, e vai haver prosperidade outra vez, momento financeiro bom outra vez. A vida é cheia de altos e baixos. Eu falei essas coisas há 25 anos e estou repetindo agora como se fosse a igreja sempre passou por isso, os crentes sempre passaram por isso. Há 25 anos atrás tinha gente ouvindo, precisando ouvir isso exatamente como vocês precisam ouvir. Como é que nós vamos reagir diante de Deus? Porque o mundo
ele é assim, altos e baixos. Hoje você está tranquilo, amanhã você não tem. Hoje seu negócio prospera, amanhã você está na falência. Hoje você tem emprego, amanhã você não tem. Se sua vida espiritual vai depender dos altos e baixos da economia mundial e brasileira, você vai ser um crente de altos e baixos também. Mas o nosso Deus quer perseverança, que nós estejamos firmes, sempre em toda e qualquer situação. Cuidado com a avareza. A vida não consiste nos bens. Venda o que tem, seja generoso, confie em Deus, dê prioridade ao reino de Deus, e Ele haverá de nos abençoar e dar a paz. Amém? Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.